Estamos de volta com a segunda parte do Guarulhos Destaque, o Facebook para você interagir com a gente. Estou aguardando a confirmação de uma entrevista com o prefeito da cidade. Deve estar dentro em breve aqui ao vivo em nossa programação. Lembrando que você acompanha o Guarulhos em Destaque em duas edições. A primeira edição, sempre às 22 horas, edição inédita, e a reprise às 7 horas da manhã. Doutor Alexandre, o cidadão, na sua grande maioria, ele desconhece os seus direitos e muitas vezes os seus deveres. Esse talvez seja o grande problema do aumento do volume de petições no judiciário? Então, Geraldo, o direito do consumidor é uma dessas ações. Então, mas você sabe que no escritório a gente atende clientes em outros estados, né? Uhum. E, por exemplo, o Rio de Janeiro, por exemplo, lá o cidadão ele reclama muito mais do que nós aqui em São Paulo. Isso é uma situação interessante, porque a quantidade de ações que nós defendemos lá, por exemplo, né, aqui é um número muito menor. Então, assim, eu não sei se aqui nós talvez não tenhamos tempo, né, que aqui em São Paulo aquele trabalha. Então, em outros estados, isso eu acho que é um pouco diferente, né? Então, por exemplo, o PROCON é um órgão muito respeitado e muito acessível, e as pessoas vão realmente lá buscar os seus direitos. Então, eu acho que também é uma questão, o que o cidadão pensa? Ele fala, pô, eu vou lá, vou pegar fila, tem que acordar cedo, tem que pegar senha. Então, tudo isso, às vezes pelo tamanho da discussão, pelo tamanho do litígio, pelo tamanho do problema, às vezes acaba não interessando. E aí as pessoas acabam recorrendo menos a esses órgãos administrativos que também têm como missão aí solucionar esses conflitos de interesses, né? Uhum. Agora também, por um outro lado, eu acho que principalmente com a questão da digitalização dos processos digitais, né? Não que isso vá diminuir, não, pelo contrário, tem aumentado e isso tem dado um grande peso aí ao trabalho do judiciário. Mas, por exemplo, a reforma do próprio Código de Processo Civil, eu acho que a longo prazo pode resolver alguns problemas e vai acabar desafogando um pouco, né? Porque hoje nós temos aí algumas varas que às vezes demoram meses para proferir uma decisão e às vezes liminar, né? Aqui em Guarulhos mesmo nós temos um caso bem peculiar que acabou até havendo aí uma manifestação, né, da OAB com relação a essa morosidade. Então, tudo acho que depende de uma mudança cultural, né, de nós advogados também entendermos e buscarmos essas solução, né, esses modelos alternativos de solução de conflitos, que eu acho que também acaba contribuindo, porque hoje você judicializar qualquer tipo de controvérsia que haja entre vizinhos, entre consumidores, enfim, qualquer tipo de litígio, eu acho que acaba assoberbando mesmo o trabalho do judiciário, que não vai dar conta disso nunca. Uhum. Então, nós temos hoje outros tipos de instituto, o próprio Código de Processo Civil, ele instituiu, né, o modelo de conciliação, de autocomposição, para que as partes possam, né, previamente tentar chegar num acordo. Temos a lei da arbitragem, que também, né, que é mais a parte empresarial, que cuida de contratos, mas também é uma forma das próprias empresas tentarem aí resolver as suas questões junto a um tribunal de arbitragem e não no judiciário. Então eu acho que esses meios alternativos, eles cada vez mais vão tomar força. Agora, voltando à área do direito eleitoral, eu tomei conhecimento recentemente que alguns parlamentares que tomaram posse como vereador no Brasil conseguiram através de liminares. Essas liminares podem tirar o vereador do cargo que assumiu? Então, Geraldo, assim... Ou demorado essas decisões? Não, depende, precisa ver o porquê, né, houve a necessidade. Normalmente, a única forma de um candidato não tomar
possa ser diplomado, é por questões relativas a abuso do poder econômico, abuso do poder político. Né? Uma questão que foi muito ventilada esses dias e que é totalmente equivocada é com relação à prestação de contas. As contas de campanha, elas não impedem a diplomação. A reprovação das contas de campanha não impedem a diplomação e a posse. O que impede é a não apresentação das contas, porque aí o candidato acaba não tendo a certidão de quitação eleitoral, ele deixa de estar quite com a justiça eleitoral. Mas eu ouvi muito isso, mas as contas do vereador tal foram reprovadas e isso não vai assumir, né? Isso não existe. Então basta o candidato apresentar as contas. Se ele não apresentar, aí sim, ele vai ficar durante toda a legislatura sem ter a certidão de quitação eleitoral. E aí, na próxima eleição, ele não poderia ser candidato. Porque você precisa ter a certidão de quitação eleitoral antes do término da legislatura. Tá? Então, agora, por exemplo, tivemos um caso, acho que em Embu das Artes, que nós temos um prefeito que está foragido, por exemplo. Exatamente. Né? E saiu uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral dizendo que ele poderia ser diplomado. E aí é diplomado através de procuração, enfim, então... A brecha continua. Imagine a situação do município, né? Imagine a situação de instabilidade que se cria no município, onde o prefeito eleito está foragido, né? Então isso é muito ruim, até para legitimar, né, o mandato daquele prefeito, imaginar que ele está com um mandado de prisão expedido. Simplesmente é uma vergonha para a classe política de uma maneira geral. Doutor Alexandre Ramos, o nosso... sempre participando dessa bancada e com certeza dentro da sua agenda vamos convidar mais vezes, porque sempre é uma aula de informação e você em casa teve o privilégio de acompanhar nesses 20 minutos muitas informações que com certeza você até então não tinha tomado conhecimento. Doutor Alexandre, obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço mais uma vez, Geraldo. Sempre um prazer poder participar do Guarulhos de Destaque. Olha só para fechar aqui, a equipe do prefeito tem visitado as regiões mais afetadas com as chuvas, né? E a gente vai estar informando, sempre vai ter uma agenda da prefeitura informando para você que foi afetado, né, teve problemas na sua rua, a gente vai estar informando para você de que maneira você procurar qual o departamento responsável. Então, você deve participar no Facebook, está o e-mail aqui, geraldotv@tvdestaque.com.br. Um forte abraço.